cara, se você faz TI, você automaticamente se qualifica pro Green Card. A gente tem que tomar cuidado, tem gente querendo enganar você. Por isso que é importante você saber dos... Não é tão simples, mas é possível sim. Entenda muito bem qual visto você tem, qual visto você tá aplicando, pra que ele serve. Pra que vender isso como uma forma de ameaça, né? Olha só, né, que coisa baixa de se fazer, né, gente? Só que leia, entenda o que eles estão propondo pra você. Criança falar inglês na entrevista ajuda na integração. Pode E dar outro merda. Green Card pode ser revogado. Você simplesmente abandona e some com ele, pode dar merda. Você já percebeu que sempre aparece alguém falando que existe uma regra mágica, assim, pra você conseguir passar no teu Green Card? Alguém que sabe de alguma coisa que você não sabe, só ele sabe, uma coisa mágica, assim. E quase sempre essas regras vêm carregadas de medo ou de promessas que são fáceis demais pra ser verdade. Tipo assim, ó, se você trabalha com TI, você tá garantido passar no Green Card. Ou se você pagar o Premium Processing, você não vai ser aprovado. Cara, se você tá fazendo o processo do Green Card, eu tenho certeza que você já ouviu alguma dessas. Então no vídeo de hoje a gente vai fazer o seguinte, a gente vai separar o que é mito e o que é verdade sobre o Green Card. A gente tem um grupo de membros com mais de 100 pessoas, a gente pediu pra eles mandarem os absurdos maiores, ou dúvidas, ou coisas que eles já ouviram sobre o Green Card, seja de advogado, de consultoria de imigração, e hoje a gente vai dar a nossa opinião sobre isso e falar o que é verdade e o que não é. E dar informação de verdade. Informação de verdade, de verdade! E a gente vai fazer isso enquanto a gente dá um rolê de bike aqui por Austin, galera. Então vai estar bem divertido. E fica até o final, cara, porque é o último mito. Ai, não dá pra aplicar sozinho e tal. É o mais perigoso e é importante ser clarificado. Lembrando, nós tudo aqui não é julgar ninguém e tudo mais, mas é passar informação de coisas que a gente já passou e tá passando e tem muito contato com quem tá passando também pra no final ajudar você. Então bora dar esse rolê de bike e descobrir os mitos do processo do Green Card Editor. Rode Esta vinheta. a vinheta. Galera, antes da gente começar, o negócio é o seguinte, né? A gente decidiu, vamos fazer um vídeo de bicicleta, a galera gostou, era por Austin e tal, né? Aí, eu vim comprar um negócio na farmácia, aqui no Walgreens. Ó, mostra ali de onde a gente tá. Onde a gente tá? No Walgreens. Aí o que acontece? Minha mochila já era. Minha mochila não fecha mais, ó. Gente, deu pau aqui. Deu pau. O zíper da mochila. Agora a gente tá aqui. Agora eu vou ter que colocar isso aqui, ó. E vou enrolar ela. Eu falei pra ele, vendo se no Walgreens não tem uma mala nova, Não tinha. né? Não, tem mala em casa. Eu vou enrolar ela. Aí a gente vai pra casa, vai trocar. Mas a gente vai conversando sobre esse lance do Green Card. Porque, cara, a gente pegou essa sugestão no grupo de membros que a gente tem no YouTube. No YouTube também, mas no grupo de membros do YouTube que a gente tem um grupo de WhatsApp. E a gente falou, cara, fala as coisas mais absurdas que vocês já ouviram aí sobre o Green Card. Então, tipo, a gente falou um pouco no começo, né? Ah, paga o Premium Pro, você não vai passar e tal. Então a gente achou umas coisas meio ridículas, assim. Então a gente aglutinou essas coisas, né, amor? Pra gente falar no vídeo de hoje. E tem um padrão por trás desses mitos aí. Normalmente é a pessoa querendo te colocar medo, assim. O famoso marketing do medo. Então eles, assim, te deixam ansioso, te deixam pra você agir de uma forma com pressa, ou como se eles tivessem algum truque mágico, como se eles conhecessem alguém que trabalhasse lá dentro e tivesse um super truque mágico. Não existe. Que eles sabem, assim, uma informação privilegiada que ninguém mais sabe. Exato. Isso daí, gente, é tudo mito. Sabe por que é mito? A gente vai falar mais à frente nos vídeos de quais são esses mitos e tudo mais. A gente fez uma lista e vai trazer ela pra vocês enquanto a gente dá o rolê de bike aqui. Mas é o que a Júlia falou, cara. Agir por impulso. Por impulso. Pra fechar o contrato rápido, pra pagar logo pra começar. Então, assim, o nosso intuito, como eu falei, não é criticar nem nada, mas é abrir o olho de vocês pra vocês pesquisarem antes de tomar qualquer decisão. A gente vai falar mais disso na frente ao vídeo. Mas agora o que eu vou fazer é arrumar minha mochila e aí a gente vai pro primeiro mito, mas a gente vai sair aqui do Walgreens. Sabe o que é isso aqui? Arquitetura de solução. Nossa, coisa ridícula. É arquitetura de Bom, eu solução. falei, você tirou as coisas desse bolso que tá aberto pra um bolso que tem zíper pra garantir que aí não cai as coisas. Caraca, Júlia, você é uma gênia. Verdade, né? É, põe nos que Verdade. tem zíper. É aí... Só um minuto, a gente já volta. Galera, e esse aqui é o estado da minha mochila. Eu coloquei, não coube tudo no bolso de dentro, que a ideia é genial da Júlia, né? Mas é isso, a gente vai lá pra casa, agora eu vou trocar isso aqui, mas... Enfim. Ai, tá engraçado, né? Você Ai, andando mano, assim, né? vamos dar um rolê de bike aqui. Eu sou fã, viu? Poucos vão entender esse conceito, tá? Logo menos a galera vai estar usando isso daqui. E eu que comecei a moda, tá? Vocês vão ver no TikTok. Foi eu que comecei a moda. Tá aqui, ó. Beleza, galera. Partiu. A gente vai parar num parque ali. Aí a gente vai falar do primeiro mito.
Então a gente vai começar com os mitos que geram medo, e o primeiro de todos é: se você pagar o Premium Process, você vai aumentar a sua chance de RFE ou você não vai ser aprovado. Então só vou explicar para as pessoas que não entendem e tudo mais, a gente tem um vídeo em relação a isso, mas RFE é Request for More Evidence. Então quando a USIS pede mais evidência sobre o seu processo para garantir que você realmente está aplicando, que você realmente é tudo aquilo que você diz no papel, né? Então assim, RFE, ela pode perguntar a qualquer momento: você pagar o Premium, o que significa? Eu acho importante falar isso também. O Premium nada mais é do que uma taxa que você paga para a USIS analisar o seu processo EB2NW. Usando esse exemplo, né, no caso, que é o exemplo que a gente tem no grupo de membros e o exemplo que a gente também fez, que é o EB2NW, se você paga o Premium Process, demora o tempo que ele analisa. Então ele sai, sei lá, de 8 meses e vai para 2 meses, 3 meses para poder fazer a validação. Só que assim, é só a validação. Não vai julgar se o seu processo é bom, se o seu processo é ruim, para ter a chance de RFE. A RFE pode acontecer pagando o Premium Process ou não. E o Premium Process, isso é importante, ele não aumenta ou ele não diminui o tempo total do Green Card. Ele vai diminuir só o tempo que ele espera para ser processado e analisado o I-140. Depois tem todo um processo para esperar o seu visto lá, sua Priority Date fica current. A gente já fez vídeo sobre isso e eu não vou entrar nos detalhes nesse vídeo. Então, se você já ouviu, não paga o Premium Process e tal, porque pode aumentar a RFE, isso é bullshit. O que aumenta a chance de RFE é um documento mal escrito, um processo mal executado. E um processo fraco, sem direcionamento de visto e tal. A gente vai falar mais sobre esse tópico no decorrer do vídeo de hoje. Então, esse é o primeiro mito: pagar o Premium aumenta a chance de RFE. Bullshit, né, amor? É bullshit total, gente. Pra que vender isso como uma forma de ameaça, né? Que o Premium Process aumenta a sua chance de ser negado no seu processo de Green Card. Olha só, né? Que coisa baixa de se fazer, não, né, gente? E assim, foi essa questão, inclusive, esse mito que desencadeou, que abriu a caixa de Pandora do nosso grupo, que a gente ficou assim, abismado, né? Chocado com essas coisas. E aí a galera foi mandando mais e mais mitos que vocês vão acompanhar ao longo desse vídeo. Então, bora pro próximo. Vira aí. Galera, e o mito 2, esse eu fiquei chocado. Você não ficou chocado? Eu fiquei chocado. Não, esse aqui não teve como não dar risada. Esse é ridículo, mas antes de eu falar do mito 2, olha que lugar legal esse aqui que a gente tá, galera. Legal. Esse lugar aqui é o Crisville. Aqui, ó, desse lado aqui, tem muita gente que pergunta pra gente no YouTube: ah, tem metrô em Austin, tem trem em Austin e tal. Tem, cara, esse daqui é o metrô, não vai esperando que é tipo o metrô de São Paulo e tal, mas esse é o metrô, o trem, e ele passa aqui, demora pra caramba pra passar. Até agora não passou, né? Mas tem uns galhos na frente aí, ó. Pessoas ali esperando. É isso aí, então tem metrô, e esse bairro aqui é um bairro próximo da nossa casa e tal. E é isso que a gente fala, cara, quando a gente fala que a gente gosta de morar na cidade, porque tem esses centrozinhos assim, tem restaurante e tal. Tem infraestrutura, né? Tem coisa. Agora não que o subúrbio não tenha infraestrutura, mas é diferente, gente. Tipo, tem Essa ponto de escultura aqui. ônibus, tá vendo ali, gente, ó? Aqui, ó, tá vendo? Tem ponto de ônibus. Tem como você se locomover. No subúrbio, gente, não tem como, entendeu? É só carro, carro e carro e carro. Não tem outra escolha. Júlia, e esse mito 2 agora, que a gente vai falar sobre isso, esse daí eu achei ridículo. Não, se isso realmente for verdade, mas é porque a gente pegou no grupo de membros, entendeu? Os membros que comentaram. E aí a gente falou assim, isso, então a galera já deve ter visto isso, que é o que, Júlia, o mito 2? Que a criança falar inglês na entrevista ajuda na integração. Ajuda você passar na entrevista. Ajuda a passar, como se você tivesse, como se fosse um truque misterioso que eles sabem que se o cônsul vê a criança falando, meu Deus, vai falar assim, não, essa família aqui é perfeita pra ir, aprovado. Isso não existe, isso é mentira. Isso daí só serve pra te criar pressão desnecessária, ansiedade desnecessária em cima de uma criança. Verdade. E assim, cara, é importante falar sobre isso porque é o seguinte, ó, eu vou clarificar isso porque pode ter realmente gente falando assim, ah, mas falar inglês na entrevista do visto não é importante? Pode ser importante, dependendo do visto que você tá aplicando. Então vamos lá. Quando eu apliquei pro nosso primeiro visto, que foi o L1, eu cheguei lá, era uma transferência entre empresas, certo, Júlia? Isso. Intra-company transfer, né? Como é uma intra-company transfer, eu tava indo trabalhar nos Estados Unidos. Imagina se eu chego na entrevista, o cara fala inglês comigo. Hi, Lorena. Hi, how are you? E eu não sei responder o cara de volta em inglês. Aí sim ele vai achar esquisito, né? Nesse contexto, faz sentido o Lucas ter que falar inglês. Entendeu? Só que assim, eu Agora, estava com o Lucas e não me perguntaram absolutamente nada. Então o que vai mudar uma criança, sabe, gente? Uma criança, ela tem 7 anos falando lá inglês com o cônsul. Have you ever asked yourself what you are going to do when you grow up? Como?
falar inglês na entrevista do visto pode realmente te ajudar a mostrar que você tá apto, como eu falei. O visto L1 é Intra-Company Transfer, cara, você vai falar inglês no seu dia a dia. Mas assim, o cara não vai te barrar na entrevista ou qualquer coisa assim, não força teu filho a falar inglês na entrevista. Fala hello, chega lá, não tem nada a ver isso, mano, tá ligado? Tipo assim, ele vai julgar o seu perfil, o seu profile, a história que você tá falando. E como a gente já falou, a gente sempre fala no grupo de membros isso, cara. Se você estiver falando a realidade, se o que você estiver falando não tem por que você mentir, não tem por que você ser negado, entendeu? Não, tipo, não tem. Isso daí, essa fórmula mágica de passar na entrevista, entendeu? Não esse existe, truque cara. só serve realmente pra te gerar ansiedade, pra te gerar mais medo na hora da entrevista, né? E espalhar esse medo pra todo mundo da família, né? Todo mundo da família. Sabe? É totalmente desnecessário. Não, isso parece meio pra todo mundo da família, isso parece meio pra todo mundo que tá assistindo, porque isso chegou pra gente de alguma forma, entendeu? A gente não foi atrás da informação, a gente pediu pra galera mandar e é ridículo, entendeu? Então, segundo o mito desbancado, não tem nada a ver. Como eu falei, dependendo do seu visto, por isso que é importante você saber do seu visto, meu querido. Você tem que saber o processo, saber pra que ele faz, qual que é a funcionalidade dele. Normalmente é mais a pessoa que tá aplicando em si, como o que aconteceu com o Lucas, por exemplo. A empresa, ele tá trabalhando na empresa, a empresa quer que ele venha trabalhar aqui nos Estados Unidos. É óbvio que ele vai precisar falar inglês, gente. Ele não vai falar português trabalhando aqui nos Estados Unidos. É uma questão de lógica. Vamos usar a lógica pra definir os critérios, né, gente? É isso, cara. Então bora pro terceiro mito do vídeo de hoje. E, galera, olha que lugar legal esse aqui. Esse daqui são condos, apartamentozinhos, aqui em Austin, né, amor? Gente, eu gostei daqui. Tá perto do centro da cidade. É, quanto que você viu o preço mais ou menos, amor, pra alugar? 3 aqui, ó, mil. gente, tem 2.000 off-market, né? Isso aqui, ó, 3 quartos, 2.900, 3 pau. Então é 3 mil dólares, galera, pra você alugar com 3 quartos, né? 3 banheiros. Com 3 quartos. Então aí, 2 quartos deve ser uns 2.300, 2.400. E estúdio deve ser 1.800. É isso. E aqui é uma região mais próxima do centro, do lado do metrô aqui. Então, portanto, deve ser mais valorizado. Cara, vou te falar um negócio. Esse é um jeito maneiro de você vir alugar um apartamento. De pegar um Airbnb, aí você vem, aluga uma bike e sai andando nos bairros e procurando no Zillow e vai anotando. É isso. Chegamos aqui no parque, galera. E agora, então, o ninja. O nosso quarto mito. Não, é o terceiro. É o terceiro. É o terceiro. Qual que é, Júlia? TI automaticamente se qualifica, galera. Então, galera, a gente ouviu a galera falando bastante assim, cara, se você faz TI, você automaticamente se qualifica pro Green Card. É bem assim que profissionais de tecnologia estão sendo requeridos no mercado e aqui nos Estados Unidos. Isso é uma verdade. Inteligência artificial aumentando, grandes investimentos em data centers sendo construídos ao redor dos Estados Unidos, inclusive no Texas Panhandle. A gente até fez vídeo disso no passado. Então, obviamente, se você tá aplicando, por exemplo, para um EB2NW, a gente tá usando bastante isso de exemplo porque foi a nossa experiência. Então a gente tá falando da nossa experiência e da experiência da maioria das pessoas que a gente conhece, que é com a B2NW. Então, assim, tá precisando de profissional. Só que somente ser um profissional de TI não te garante o Green Card. Você pode ser um profissional de TI qualquer, entendeu? Só que pra você ter o mérito que é necessário pra conseguir um determinado tipo de visto, precisa ser comprovado. Então, por exemplo, o EB2NW, você precisa mostrar mérito de substância nacional. Ou seja, você precisa mostrar que o seu trabalho tem impacto no país. Então, no caso, nos Estados Unidos. Então, assim, não tem como você falsear isso. Até tem gente que tenta, a gente vai falar mais disso mais à frente no vídeo, né? Mas assim, então o lance não é TI tá aprovado, o lance é quais são as suas qualificações. O mercado tá pedindo o que você tá fazendo hoje, então tem um report do governo dos Estados Unidos que eles mandam as vagas mais procuradas e eu fui recentemente procurar numa das mentorias que eu tava fazendo com um dos membros do canal. Inclusive, se você quiser, considere se tornar membro do canal por apenas R$4,99 por mês pra ter acesso a esse grupo de WhatsApp que a gente tá falando. Mas eu tava conversando com ele e as profissões mais queridas são AI Engineer, Data Engineer, DevOps Engineer, desenvolvedor tá lá no fundo. Então, assim, se você faz TI, você pode ter o perfil forte, que pode ser um perfil que conseguiria pegar algum card via B2NW. Só que é uma regra, faz TI, tá aprovado? Não é uma regra, porque o teu perfil vai dizer muito sobre isso, suas publicações, entendeu? Tipo, a sua carreira. É simplificar demais, né? É o lance que a gente falou de simplificar um problema muito complexo, assim, são várias variáveis. Então, assim, cara, você faz TI, você pode pro Green Card? Pode, mas alguém que faz, sei lá, veterinária e for um veterinário muito bom, tiver criado uma empresa, sei lá, eu também pode, entendeu? Então, não tá atrelado a TI de fato, é porque a gente fala muito de TI porque eu trabalho com isso. Foi assim que a gente veio pra cá. Mas é muito mais do seu perfil, né? Principalmente num visto como o EB2NW, que é National Interest Waiver, ou seja, não precisa de processo de, como é que eles chamam? De Market Evaluation, né? Pra verificar. Então, assim, não é a TI
Ah, faz TI, tá aprovado pro green card. Não é TI. É porque eles falam da TI, porque TI é o que tá em alta no momento, entendeu? É a profissão do momento. Então eles usam essa como uma cartada pra poder vender mais o serviço deles, né? Falam assim, não, você tá qualificado, é isso e vai. A gente tem que tomar cuidado, tem gente querendo enganar você. Por isso que tem a gente, que estar muito esperto. Tem. E o que a gente tá falando é, cara, não tem importância você contratar um advogado, precisar de ajuda, contratar uma consultoria, só que leia, entenda o que eles estão propondo pra você, entenda o processo que você tá aplicando. Nada desses processos de visto e tudo mais são privados, todos eles são públicos, como por exemplo o B2NW, que a gente vai falar mais no final do vídeo, uma informação. Será que dá pra fazer sozinho? Será que não dá? A gente vai falar mais à frente do vídeo. Esse foi o terceiro, né? Esse foi o terceiro. Vamos pro quarto agora. Galera, meu celular tá lá na bicicleta, ó. Eu vou dar até uma conferida. A gente vai pra lá, eu vou voltar, e aí vamos ver se meu celular tá aqui. Vem aqui. Ai, dá até Ó, medo. experiência social, hein? Experiência social aqui, ó, 12h33. No celular, 12h33, ó. 12h33, beleza. Então vamos dar uma olhada nesse parque, que esse parque aqui é legal, cara. Ali tem umas casas, e o que eu acho interessante, a Júlia reparou isso outra vez, as casas, elas ficam, tipo, literalmente dentro do parque, né, amor? Ficam, gente, tipo, o jardim da galera, tudo aqui, ó. E aí ele, tipo, você quer sair no seu jardim, você vê o parque aqui. Bem legal isso, mas também ao mesmo tempo te tira um pouco da privacidade, né? Porque às vezes o parque aqui tá cheio, e aí, sei lá, você quer fazer um churrasco ali, tá vendo? O pessoal vai estar te vendo, entendeu? Aqui a bem da realidade é que o americano não é tão fuxiqueiro quanto o brasileiro. Falei mesmo. Eu estou sentindo uma treta! Tem coisas que tem que ser faladas, entendeu? Mas é uma realidade. É, gente, o brasileiro é mais fuxifuxes que o Americans, entendeu? E, portanto, talvez a galera não se importe tanto de ter aqui, ó, essas coisas mais abertas e tal. Comenta pra mim, o que você acha? Você gostaria ou não gostaria de ter um negócio assim? Eu acho que o nosso bem público aberto? não ia gostar tanto. Será? Assim. Eu tenho essa impressão. Vocês têm medo de fuxis? Eu conheço eles vão falar que eles não iam gostar. A gente vai lá pro outro lado do parque, aí a gente vai falar do quarto mito, bem interessante, porque lá também tem dá pra mostrar as casas bem desse jeito que a gente tá falando, aí vocês vão entender o que a gente tá falando. Ó, meu celular ficou ali. Vamos ver, gente, já chegou gente nova no parque. Será que roubaram? Trauma Música de São tensão. Paulo. Minha mala toda arregaçada aqui. Ai, não vão roubar mesmo, vão falar mendigo. É meio... Júlia! Tá aqui o celular. Sério? Sério. Beleza, mito 4, galera, a gente já vai falar, mas a gente vai pro outro lado do parque lá. Olha que legal que tem aqui no parque, a gente não mostrou ainda. Tipo, tudo pras crianças virem brincar, ó, muito bom, né? Isso aqui é público, gente, a cidade mesmo que deixa pras crianças aqui. A gente já vai querer fazer graça. Ah, não, tá fazendo exercício. Ai, não consigo, tá vendo? É muita fraqueza, não dá. Aí, galera, tem um senador aqui, ó, no Texas, Talarico. Vote no Talarico para o Senado do Texas, hein? Talarico vai comer a mulher, só mulher. Tem bastante gente esquisita aqui no Texas, eu falo pra vocês, ó. Aí, ó. O quarto mito, então, galera, é que você não precisa seguir o plano depois que o seu green card foi aprovado. Gente, isso E aí, Júlia? usando o EB2 como exemplo, gente, o plano, gente, faz parte da história do seu processo. Ele está vinculado, tipo assim, ele está vinculado ao seu interesse nacional. Se você chega aqui e você não continua ele, você simplesmente abandona e some com ele, pode dar merda. Cara, e assim, ó, se você foi aprovado por um processo pra executar aquela coisa, você tá falando aquilo ali no seu plano, e aí, pra quem não sabe, tipo, quando você tá aplicando para B2NW, você pode fazer tanto business plan quanto personal plan. Falar de você ou uma proposta pra abrir um negócio nos Estados Unidos que, mesmo assim, precisa mostrar mérito de substância nacional. Então, assim, você simplesmente vai fingir que vai fazer alguma coisa e não fazer? Bom, isso, ao meu ver, aos meus olhos, pela minha moral, não é de bom tom fazer. Talvez não é o melhor visto pra você aplicar, mesmo que talvez pareça ser o visto mais fácil, entendeu? O lance que a gente falou de vender sonho, né, amor? Exatamente. O green card, você tem que ter em mente que ele não é um vale tudo. Não é, vai lá, dá certo e depois, sabe, dane-se. Vocês têm que ter em mente que, assim, mudar uma coisa ou outra é normal, tudo bem, isso pode acontecer. Agora, você simplesmente abandonar tudo que você colocou ali, gente, aquilo ali faz parte da lógica de toda a história. Aquilo ali faz parte do porquê você está permitido a estar nos Estados Unidos, né? Então, sabe, tipo assim, você simplesmente sumir, abandonar tudo, quer dizer então que, sabe, pode E dar outro, o green merda. card pode ser revogado, né? Tipo, eles podem pedir de volta e tudo mais. Você não é cidadão americano ainda. Então, cara, vamos ter boa fé, vamos entender o nosso visto, entender o porquê que a gente tá aplicando pra esse visto. E é por isso que a gente fala, cara, entenda muito bem qual visto você tem, qual visto você tá aplicando, pra que ele serve, quem pode aplicar pra ele, por que ele dá match com o seu perfil. E se alguém estiver auxiliando você, faça todas essas perguntas, porque é importante ter essa clareza, porque ninguém faz mágica. Então é importante estar munido de informação. E o nosso papel aqui é tentar trazer essas informações pra vocês de forma mais
fácil. E o próximo mito, eu até sei já qual que é, o número 5. E esse aqui é interessante. E eu vou falar aqui, a Júlia comenta um pouco, depois eu vou comentar, que é o seguinte. Para você ser aprovado para o Green Card, você precisa ter publicação em revista ou jornal. Como é que é? Amor, o que você acha disso? Precisa ter publicação. É importante clarificar isso, né? Gente, a Porque, USCIS, ela não tá querendo saber de fama, não quer saber se você saiu lá na Isto É, se você saiu na Veja, se você saiu na Gazeta do Povo. Eles estão nem aí pra isso. O que eles querem saber é se você tem como comprovar o seu impacto do seu plano, do que você tá colocando lá, entendeu? Segura Esse aqui. é o importante. Eu vou dar um exemplo pra vocês pra não ficar tão abstrato, porque aqui a gente trabalha com realidade, porra. O negócio é o seguinte, por exemplo, você, quando tá aplicando pra B2NW, eles perguntam se você tem artigo, material publicado e tudo mais, então é disso que essa galera tá se referindo, entendeu? Que precisa. E realmente, se você tá fazendo um personal plan, você trabalha, sei lá, com Generative AI ou com qualquer outra coisa, você está se vendendo um expert nesse assunto, é de bom tom você ter publicação relacionada a esse assunto. Assim, se você é um expert, você tem que ter publicações relacionadas ao assunto. Então, assim, não adianta você pegar e publicar em qualquer página ou pagar pra alguém publicar coisa por você, que eu vi que tem esse tipo de serviço também, entendeu? Então, assim, não vale, porque, como a Júlia falou, todas essas publicações é pra munir a história que você conta no seu processo. Então, vou dar um exemplo concreto, como eu falei. Eu trabalho com IA desde 2021, trabalho com DevOps e Platform Engineering há anos, com container há mais de 8 anos. Então, assim, eu foquei a parte do meu endeavor na parte de inteligência artificial. Eu fiz uma publicação num blog com a NVIDIA, que provavelmente você conhece, é quem fabrica os semicondutores mais utilizados no mundo de inteligência artificial hoje em dia. Então, assim, esse blog que eu publiquei com os caras aumenta o meu endeavor? Sim, porque é de verdade. Porque tinha uma parte da minha história contada sobre isso, e aí pega esse blog, mais as histórias das pessoas que trabalharam comigo, e aí dá mais embasamento pra um fato que só tá escrito, entendeu? Então, assim, é necessário? Necessário não é, mas é bom e é, mais uma vez, importante entender o porquê que você precisa disso. Se você pagar qualquer pessoa pra publicar qualquer coisa lá e não entender como é que deu no match, entendeu? E depois não adianta chorar que deu RFE, entendeu? Exatamente, vai pegar, só jogar no chat GPT, cara, porque uma coisa que eu falo, a gente fala no grupo de membros e fala pra todo mundo que a gente conversa, você é a melhor pessoa pra contar a sua história, cara. O advogado, a consultoria pode te ajudar a moldar, mas só você vai saber o dado, só você vai ter o contexto específico. E você precisa ir atrás da informação correta. Não fique de mãos atadas esperando achar que advogado vai te dar o caminho das pedras pra você ir. O cara quer ganhar dinheiro, entendeu? Então, assim, o processo é seu, a história é sua, a vida é sua. Então você tem que ter esse instinto, essa vontade de querer ir atrás, de estar à frente das coisas. Não simplesmente deixa Deus dará e sabe, ele resolve lá pra mim. Senão não vai dar certo. É isso, entendeu? Essa é a mentalidade. Como eu falei, quer contratar advogado de consultoria? Tudo bem contratar, cara. Todo mundo tá trabalhando, todo mundo precisa de dinheiro e etc. Mas o lance é, como a Júlia falou, estude, entenda o processo, porque você é a melhor pessoa que vai validar, cara. Assim, imagina, um advogado, sei lá, que tá fazendo 40 processos por mês, você tem que ser o dono do seu processo. Então, eu só quero deixar isso bem claro, não atacando ninguém aqui, tá? Meus queridos advogados. Mas é o seguinte, a gente tem que falar algumas coisas porque eu percebo que tem muito esse lance de marketing do medo e tudo mais. Eu não acho isso muito legal. Então, bora pro próximo mito, ó. Nossas bikes estão aqui. E como eu falei pra você, galera, ó, se liga. Essas casas aqui atrás, direto no parque, ó. O backyard delas, tá vendo? E ali, ó, isso aqui é legal. Isso daqui é uma churrasqueira que você pode usar aqui, ó. Pode fazer churrasco com a galera. E aqui tem um campo de... O que é isso aqui? É beisebol, né, amor? É beisebol. É beisebol. Que eu descobri que não se fala stadium, se fala ballpark, quando você estiver falando de estádio de beisebol especificamente. É isso aí. E galera, se você ficou até aqui no vídeo explorando o Austin com a gente, desbancando esses mitos do Green Card, pra ajudar você, meu querido, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui quais são outras coisas que você quer que a gente aborde com a nossa experiência aqui dos Estados Unidos, morando aqui. Se você tá vindo pra cá agora, se você tem esse medo de imigrante, coloca aqui que a gente pode ajudar você a aliviar. E também, como a gente falou, R$4,99 por mês pode entrar num grupo de membros, galera. Mas agora chegou o momento. Agora é o momento, gente. O momento que todos estavam aguardando, que a gente prometeu lá no começo do vídeo, que falou que deixar o melhor por último, não? Sim. Mas a gente vai falar esse último mito. Fala. Esse último, que assim, se você achou que não pudesse piorar, é agora, gente. É agora. Esse é o momento. Beleza, galera, vocês já vão entender. A gente vai pra outro lugar de bikes aqui, onde a gente vai achar um lugar Um outro spot. mais apropriado para falar. Nossa, todo mundo tem cama elástica aqui, viu? Que eu tô reparando. Esse é um outro bagulho também. Muita gente tem cama elástica no backyard nos Estados Unidos. Muito louco.
Beleza, galera, a gente saiu lá do parque que a gente tava e a gente parou numa outra pracinha. Cara, eu vou te falar, é raro ver esse tipo de pracinha aqui nos Estados Unidos, com banco assim, sabe? Eu tô me sentindo no Brasil aqui. Legal, ó. Tem uma fonte ali, ó, amarela. Ah, aquele negócio amarelo é uma fonte. Ah, galera, esse daqui é um bairro dentro da cidade de Austin mesmo, tipo assim, isso aqui é dentro da cidade. Então, tem essa pracinha aqui, aí tem os restaurantes, as coisas e tal. E as casas, ó, a gente falou isso no outro vídeo também, não tem muro. Mas a gente achou esse spot digno para falarmos do nosso último mito pra você que ficou até o final. Pra você que ficou até o final do vídeo, se prepare que o show vai começar. O show vai começar. Então, galera, o nosso último mito é o seguinte: não dá pra aplicar pro EB2NW sozinho, cara. Bom, é o seguinte, EB2NW é um visto. Obviamente tem vistos que não dá pra aplicar sozinho porque precisa de empresa, né? Tipo, precisa de uma oferta de uma empresa. Mas o EB2NW é um dos poucos vistos que dá pra aplicar sozinho, porque ele basicamente tira pra você a necessidade de ter uma oferta de trabalho, porque você mostra um mérito de substância nacional. Então, sim, dá pra aplicar pro EB2NW sozinho. É fácil, Julia? Não é tão simples, mas é possível sim. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui no canal, o editor pode estar pondo aqui pra vocês. Nesse vídeo a gente explica como que você pode fazer o seu EB2 sozinho, né? Sem precisar tanto de um advogado ou de uma empresa. E é importante assim, cara, não é um processo fácil, é um processo difícil, mas a gente tá falando que dá pra fazer sozinho porque no nosso grupo de membros tem mais de 5 membros que já fizeram sozinho. E você, se é membro que tá assistindo que eu tô falando de você, comenta aqui pra galera ver que é verdade. Então assim, é um processo complicado, mas como a gente falou pra vocês, não tem pessoa melhor pra falar de você no contexto, pra criar a sua história, pra provar esse mérito de substância nacional que você, o advogado, a consultoria pode dar orientação, pode te ajudar sim, mas só você pra falar de você. Então assim, dá sim pra aplicar sozinho. É mentira se falaram que não dá, que precisa de advogado. Dá pra aplicar sozinho. É um processo fácil? Não é um processo fácil. Precisa de dedicação? Precisa. O advogado vai contar alguma história mirabolante por mim? Não, porque se ele tiver e for mentira, não é a melhor coisa a se fazer, não é mesmo, meu amigo? Então assim, a nossa mensagem principal com esse vídeo é te fazer realmente virar uma pessoa mais questionadora, né? Então questione as promessas, questione quando as coisas parecem ser fáceis demais, né, pra ser verdade. Porque assim, infelizmente as pessoas estão aí, né, gente, pra ganhar. Pesquise informação, valide, entenda o seu visto, entenda porque alguém tá te sugerindo pra aplicar pra esse tipo de visto. A informação tá muita informação boa na internet. A gente tem que saber filtrar aquilo que a gente absorve, aquilo que a gente não absorve. E um compromisso que a gente tem com vocês é de sempre passar informação real e tentar passar de forma mais simples possível pra mostrar que não é um bicho de 7 cabeças. Só que assim, precisa de currículo, precisa investir tempo e você precisa ser uma pessoa qualificada, cara, entendeu? Então assim, pelo menos falando dessa categoria de visto que a gente tá falando agora, que a gente usou de exemplo com a EB2NW, beleza? E se você já ouviu outro mito absurdo sobre o Green Card, comenta aqui embaixo que a gente vai estar lendo todos os comentários. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa seu like aqui pra esse vídeo ajudar outras pessoas também que estão precisando, né, gente? É isso aí, meus queridos, diretamente de Austin, Texas. Austin, tamo no ar.